Bom dia, paz do Senhor. Quero saudar também a todos os irmãos que estão acompanhando aí online. Amém. Glória a Deus. Irmãos, e nessa manhã vamos orar. Eu serei breve na mensagem desta manhã. Amém. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui, de vida. Te agradecemos, ó Pai, pela saúde. Te agradecemos, ó Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, te agradecemos, ó Pai, pelas coisas maravilhosas que o Senhor tem operado na nossa casa, na nossa família. Ó Pai, ajuda-nos e nos fortalece, ó Deus, para que nunca falte, ó Pai, o sustento. Nunca falte, ó Deus, a força de nós batalharmos, lutarmos, trabalharmos. Meu Deus, que assim também não falte, ó Pai, força nem ânimo para nós fazermos a Tua obra. Ó Pai, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos ajudado e até aqui, Senhor, cremos, ó Deus, que o Senhor ainda continuará nos ajudando. Senhor, guia nossos passos, nosso caminho e nos fortalece, nos ajuda em meio às tempestades, às lutas da vida. Porque temos essa certeza, ó Pai, que sempre haverá lutas, pelejas e provas, mas com o Senhor, meu Deus, conseguiremos vencer. É isso, ó Pai, que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmão, nós ficamos maravilhados com os louvores para a honra e a glória de Deus. Louvores lindos, maravilhosos, que exaltam o nome do nosso Senhor. Hinos cristocêntrico, né? Onde Cristo é o centro, e também a mensagem onde Cristo é o centro dela. E hoje, irmãos, nós vamos ler lá em Juízes, Números 16, isso, capítulo 16, e o versículo 21. Juízes, capítulo 16 e o versículo 21. Lá no comecinho da Bíblia, depois de Josué, aí vem Juízes. Todos encontraram? Juízes 16 e o versículo 21. Aí nós vamos ler o versículo 21. Apenas o versículo 21. Vamos ler, diz assim, ó. Então, os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Irmãos, se nós lermos nos versículos anteriores, nós entenderemos que está falando sobre Sansão. E o versículo 21 diz que então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Houve um processo grande, gigantesco e de grande durabilidade para que Sansão chegasse a esse ponto. E muitos conhecem Sansão apenas pela força. E Sansão, irmão, foi um dos juízes mais famosos de Israel, mas também um dos que mais nos ensinam sobre o perigo do pecado. No livro de Juízes, Israel, irmãos, vivia num ciclo terrível. Passava por uma fase terrível,
O povo de Israel passava por uma fase de pecado, opressão, clamor, libertação, paz e novamente no pecado. E Deus levantou, meus irmãos, Sansão para começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Sansão, ele foi chamado desde o ventre com força sobrenatural do Espírito do Senhor. E chamado também para um propósito claro. Mas só, meus irmãos, que depois de muitas tentações, ele caiu. E Sansão caiu feio. Por quê, meus irmãos? Por causa do pecado. Sansão, meus irmãos, de certa forma, ele brincou com o pecado. E o pecado cobrou um preço alto. E o versículo 4, irmão, nos mostra as 4 consequências terríveis do que aconteceu com ele. Nós acabamos de ler que prenderam ele. Ou seja, Sansão perdeu a liberdade. Diz também no versículo 21 que arrancaram-lhe os olhos. Ou seja, Sansão perdeu a visão. Também diz que o amarraram. Ou seja, ele perdeu a força e o domínio. E por fim, ainda ficou moendo no cárcere. Ou seja, Sansão perdeu a sua dignidade. Porque naquela época quem ficava moendo no cárcere era uma pessoa que já não tinha mais, aos olhos da sociedade, a sua dignidade. Então, meus irmãos, hoje nós vamos extrair 3 grandes lições da vida dele sobre o perigo do pecado. E a 4ª lição nós veremos sobre o arrependimento. E uma coisa, logo de primeiro ponto, que o pecado começa com pequenos compromissos. O pecado, ele não começa gigantesco na vida de uma pessoa. O pecado, ele vem de pequenos compromissos. Ele vem chegando devagarinho. Ou seja, ele raramente ele chega de uma vez na vida de uma pessoa. O pecado, ele vai chegando, irmãos, na medida que alguém vai cedendo a ele. Quanto mais você vai cedendo ao pecado, mais ele vai entrando na sua vida e se transformando em uma bola de neve. Sansão, ele desceu a tina e viu uma mulher filisteia. Antes de chegar a essa prisão, ele desceu a tina e viu uma mulher filisteia. Sansão, ele chegou para seus pais e disse: consigam essa mulher para ser minha esposa. E os pais de Sansão tentaram, de certa forma, dissuadi-lo, dizendo para ele que porventura não há mulher entre as nossas parentas para você se casar. Não há porventura uma mulher entre o povo de Deus para você se casar. Mas Sansão se agradou de uma mulher filisteia. E os pais deles perguntaram: por que você quer buscar uma mulher entre os circuncisos filisteus? Mas Sansão insistiu em querer aquela mulher. E a Bíblia diz, irmão, algo impressionante, que isso vinha do Senhor que buscava a ocasião contra os filisteus. Deus, meus irmãos, usou até a teimosia de Sansão para cumprir seus propósitos. Mas o próprio Sansão estava desobedecendo ao princípio de não se casar com quem não servia ao mesmo Deus. Isso nós podemos ver lá em Deuteronômio, capítulo 7, do versículo 3 ao 4. Depois, meus irmãos, veio o episódio do leão.
Sansão, ele matou o leão com as mãos. Mais tarde ele voltou e viu abelhas e mel dentro do cadáver. Ele pegou o mel e comeu. Ou seja, Sansão, ele quebrou o voto narizeu ao tocar em algo morto. E Sansão ignorou o conselho dos seus pais e a vontade de Deus sobre o casamento. Ele tocou, meus irmãos, em algo impuro e até deu mel para os pais, sem contar a origem. E foi exatamente aí, irmãos, neste exato momento, que Sansão começou a brincar com o pecado. Sansão começou a brincar com os mandamentos de Deus. Então, irmãos, nós podemos observar aqui quantos cristãos começam com só uma olhadinha. Deixa eu dar só uma olhadinha. Quantos começam dizendo que é só uma conversa? Quantos começam dizendo que... Quantos ainda dizem, eu vou aqui mentir por um dado momento, depois eu peço perdão a Deus. Quantos dizem, eu vou tomar apenas uma cervejinha nesse carnaval, depois eu peço perdão a Deus. É só uma mentira branca, calma aí, tudo tranquilo. Ninguém vai estar vendo, depois eu não faço mais. Irmãos, o pecado ele oferece atalhos, mas ele cobra um preço alto. O pecado ele vai chegando devagarinho. E quanto mais você cede, mais ele toma de conta da sua vida. Lá em Provérbios, número 6, 27 diz: pode alguém colocar fogo no colo sem queimar a roupa? É dessa forma que acontece com o pecado. Ninguém pode brincar com o pecado sem vir as consequências. Não brinque com o pecado. Pequenos compromissos levam a grandes quedas. Nós podemos observar que grandes homens de Deus falharam em sua missão. Por conta do pecado. Grandes homens de Deus tiveram quedas terríveis por conta do pecado. Então veja que Sansão começou descendo a tina, depois desceu mais, até descer ao vale de Soreque, nos braços de Dalila. Veja, irmãos, que ele começou descendo devagarinho, quando até de repente já estava nos braços de Dalila, tendo caso com Dalila. Veja, irmãos, que o pecado ele promete prazer, mas ele entrega prisão. O pecado ele vem com a promessa de liberdade, mas ele entrega escravidão, irmãos. O pecado ele vem te oferecendo, te prometendo felicidade, mas ele te entrega verdadeiramente a destruição. Com essa pessoa eu serei livre, serei feliz. Eu não quero mais a minha esposa toda desarrumada. Eu vou atrás da Dalila, linda, toda maquiada. Eu vou atrás dessa mulher. Aí com ela sim eu serei feliz.
Eu vou atrás dessa mulher porque ela é formosa de corpo, é formosa de beleza, achando que vai encontrar felicidade. Em outro caso, acaba encontrando a destruição. Destruição do lar, destruição da família, destruição do caráter. Veja, irmãos, que Sansão, ele não perdeu os olhos primeiro. Primeiro, meus irmãos, ele perdeu a visão espiritual antes de perder a visão física. Sansão já vinha brincando com os mandamentos de Deus, desobedecendo aos mandamentos de Deus, tendo caso com a mulher filisteia, tocando em animal morto, e ainda pegando mel daquele animal e levando para os seus pais, descumprindo o voto do Narizeu. Ele já vinha perdendo a sua visão espiritual antes de perder a visão física. E quanto, irmãos, que quando o pecado bate à sua porta, e quantos que o pecado bate na sua porta não pensam nem 10 vezes em cumprir os mandamentos de Deus? Quanto que, irmãos, pela vontade de ceder ao pecado, nem pensam em cumprir os mandamentos de Deus? Quantos que fecham seus olhos espirituais para brincar com o pecado? Quantos que pecam à vontade e nem pensam do que Deus está achando disso? Quantos que brincam com o pecado, se agarram com o pecado e nem pensam do que as Escrituras falam a respeito disso? Apenas tapam seus olhos, fecham os ouvidos e brincam com o pecado. Segundo ponto, irmãos, o pecado cega primeiro por dentro e depois por fora. Sansão, ele não perdeu os olhos primeiro, perdeu a visão espiritual antes de perder a visão física. Observe, irmãos, que Sansão viu Dalila e desejou. Esse não foi o primeiro pecado que derrubou Sansão, mas sim, meus irmãos, a insistência nele. Se Sansão, meus irmãos, por um momento, quando estava com Dalila, tivesse voltado aos mandamentos de Deus e percebido que aquilo era errado, ele tinha deixado aquela mulher e voltado para os seus pais. Ele não tinha ficado nos braços daquela mulher naquele lugar. Ele teria percebido e dito: não, isso não cumpre os mandamentos de Deus. O que estou fazendo aqui é errado e é contra os ensinamentos do Senhor. Vou deixar essa mulher e ir de volta para os meus pais. Mas o que derrubou Sansão, meus irmãos, foi a insistência dele em ficar aos braços daquela mulher. Tudo isso por conta dos desejos carnais. Sansão, meus irmãos, começou a cair quando ele permitiu que seus olhos governassem o seu coração. Aí sim, ele começou a cair cada vez mais quando ele permitiu que os seus olhos governassem os seus atos, as suas atitudes. E um servo de Deus, ele começa a cair quando ele deixa os seus olhos governar o seu coração. Quanto, meus irmãos homens, quantas mulheres de Deus
Quantos ministros do Senhor, meus irmãos, que caíram no adultério, que caíram na fornicação, na prostituição, porque deixaram que os seus olhos governassem o seu coração. Quantos, meus irmãos, que nós conhecíamos, quantos, meus irmãos, que nós o amávamos e que se deixaram se governar pelos seus olhos e caíram. E caíram feio, meus irmãos, porque deixaram seus olhos governar o seu coração. Deixaram a cobiça governar o seu coração. Deixaram que os seus olhos governassem as suas atitudes, destruindo anos e anos de matrimônio, porque deixaram seus olhos governar seu coração. E veja, irmãos, o que em Romanos capítulo 6, 23 diz, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não apenas, meus irmãos, a morte física, mas também a morte espiritual. O pecado, meus irmãos, nunca chega de uma vez, ele entra sutilmente. Se você não tiver os seus olhos espirituais abertos, meus irmãos, o pecado entra na sua vida, toma de conta da sua vida. Você tem a sua mulher, a sua esposa, e muitos dizem, é só uma noite com essa outra, é só uma aventura, depois eu volto para minha mulher e esqueço de tudo. Logo depois você está apaixonado e não consegue mais largar aquela mulher, e você deixa que os seus olhos governem o seu coração. Veja, irmãos, no início de Gênesis, a serpente chegou, não, é só uma fruta. Deus proibiu, dá nada não. Você está com fome? Come. Eles nem pensaram o que Deus, nem se lembraram do que Deus tinha falado, apenas pegaram o fruto e comeram. Ou seja, irmãos, ele chega sutilmente, ele vai entrando sutilmente. Ele vai chegando, meus irmãos, em um pequeno desvio na vida espiritual. Quando você não deixa, você deixa de orar, quando você não lê mais a Bíblia, quando você fica acomodado, quando você não quer mais acompanhar os cultos para assistir Netflix, quando o espiritual já não te importa mais, e o pecado vai entrando. Ele vai entrando em um hábito tolerado. Ele vai entrando devagarinho. Ele vai entrando devagarinho quando você tem uma fraqueza nunca confessada. Quando você tem uma fraqueza e você não confessa, e aquilo vai florescendo na sua vida, e você vai aumentando, e o pecado vai entrando sutilmente.
Ele vai entrando na sua vida como um pequeno desejo que vai crescendo. E você não confessa e você vai alimentando este desejo. Ah, mas como eu queria aquela mulher. E você vai aumentando este desejo. Aí quando de repente você já está na rede social pegando a foto dela. E quanto mais de repente você já está mandando mensagem para ela. E quanto de repente você já está marcando o encontro com ela. E quanto mais de repente você já está levando ela para o motel. E veja, irmão, que esse desejo ele vai aumentando e vai crescendo. E você consumindo no pecado. Irmãos, a cobiça é uma das maiores armadilhas da nossa geração. Veja, irmãos, que muitos têm cobiçado, meus irmãos, na pornografia. Muitos têm, meus irmãos, cobiçado no adultério. Quanto meus irmãos têm cobiçado em relacionamentos ilícitos. Quanto meus irmãos têm cobiçado em conversas impróprias no celular. E você acha que tudo isso parece inofensivo no começo, mas ele rouba, meus irmãos, a comunhão com Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse site pornográfico. Só uma olhadinha. Logo depois, meus irmãos, você não está tendo mais relacionamento com a sua mulher, porque você já está viciado. É só uma conversinha com essa irmã da igreja. Só para saber como é que ela está. Logo depois você já está mandando um emoji de coração. Veja, irmãos, que tudo isso parece inofensivo no começo, mas rouba a comunhão com Deus. Nós temos, meus irmãos, que identificar essas armadilhas e fugir imediatamente. José fugiu da mulher de Potifar. Porque é que nós também não podemos fugir quando o pecado vem bater à nossa porta. Fuja, irmãos. Sansão, meus irmãos, ele era forte fisicamente, mas ele era fraco moralmente. Irmãos, será que nós estamos lutando ou estamos brincando com fogo como ele? A cegueira espiritual, meus irmãos, ela gera consequências reais. Veja, meus irmãos, que quando Sansão caiu, ele perdeu a visão. Isso simbolizando a perda de direção espiritual. Depois, meus irmãos, Sansão foi preso, simbolizando que o pecado aprisiona. Veja, meus irmãos, que depois ele foi acorrentado, simbolizando que o pecado domina. E depois ele foi moer no cárcere, simbolizando que o pecado humilha. O pecado, meus irmãos, ele tira a dignidade da pessoa. O pecado, ele desfaz família. O pecado, meus irmãos, destrói ministério. O pecado arruína caráter e afasta de Deus. Quantos homens de Deus, meus irmãos, que perderam o seu ministério por conta do pecado.
Quanto, meus irmãos, homens de Deus, que agora a sociedade passa por eles e diz: eis ali um adúltero. Porque o pecado, ele faz isso, ele tira a dignidade da pessoa. O pecado, ele chama a pessoa de ladrão. O pecado, ele chama a pessoa de homicida. O pecado, ele faz isso. Ele arruína o caráter da pessoa. E o pior de tudo, ele afasta a pessoa de Deus. Terceiro ponto, irmãos. O pecado amarra e escraviza. O pecado, ele primeiro seduz, ele depois convence a pessoa que aquilo não é errado, e depois ele domina a pessoa. Veja, meus irmãos, que o pecado e o diabo, ele nunca mostra o fim, só mostra o prazer imediato. Ele nunca mostra, meus irmãos, as correntes, ele só mostra a falsa liberdade. Ou seja, pequenas mentiras viram caráter deformado. Pequenas concessões ao pecado morais viram prisão espiritual. Pequenas brechas que você dá ao pecado viram fortalezas. O pecado que você alimenta hoje será o Senhor que vai te governar amanhã. Então, pare de brincar com o pecado. Você que está brincando com o pecado, pare de brincar com ele. Se for um vício que você tem, busque ajuda urgente. Larga isso, que isso vai te matar. Larga isso, senão ele vai acabar destruindo a sua família. Ele vai acabar destruindo o seu trabalho. Ele vai acabar destruindo o seu ministério e até o seu caráter. Busca socorro urgente, larga isso. O pecado, meus irmãos, ele nunca se apresenta como uma corrente, mas como uma porta aberta. Ele te apresenta alívio. Ele te apresenta sites pornográficos para te dar alívio sexual. Mas ele te acorrenta. Ninguém, meus irmãos, escolhe ser escravo. As pessoas escolhem o prazer momentâneo. E a escravidão, meus irmãos, vem com consequência visível e invisível. Não pense em você que satisfazendo os seus desejos em pornografia e não tendo mais desejo pela sua esposa, você diga: isso está tudo bem. Não. Ele também deixa as consequências invisíveis, consequências espirituais. Paulo deixou bem claro, Romanos 6:23, repito novamente, que o salário do pecado é a morte. É a morte. Não é apenas, meus irmãos, a morte física, mas a morte de relacionamentos, de sonhos e da paz interior. Uma pessoa que vive escravizada pelo pecado, ela é morta de relacionamentos. Ela perde a sua confiança. Ela perde os seus sonhos. Ela perde a sua paz interior.
perde tudo isso. Ou seja, irmãos, a igreja precisa entender que o pecado não quer apenas nos ferir, ele quer nos anular. Ele quer acabar com a nossa vida de modo em geral. O escravo, meus irmãos, ele não tem herança, ele apenas sobrevive. O escravo apenas sobrevive, não tem herança nenhuma. Vive ali porque o seu senhor, chamado pecado, está ali lhe alimentando. Depois disso, não tem herança nenhuma. Veja o quarto ponto, irmãos. Agora há esperança. O arrependimento é um passo importante para a restauração. É necessário reconhecer que caiu. E a todo custo abandonar o pecado praticado. Você foi até lá na outra cidade, se encontrar com Dalila. Deixa essa mulher a todo custo. Abandona o pecado praticado. E nós já entendemos que o pecado é um ladrão de alegria. O pecado é como alguém que tira um doce da boca de uma criança. Então, irmãos, o reconhecimento é um passo importante e o arrependimento é fundamental. Não há, meus irmãos, esperança de perdão e restauração enquanto não reconhecemos os nossos pecados. Só há restauração quando há o arrependimento do pecado. Outra coisa, nós não devemos buscar culpado para os nossos pecados. Não devemos condenar os outros por causa dos nossos pecados. Temos que culparmos a nós mesmos e abandonarmos os pecados para haver restauração. Ah, mas foi aquela mulher que mandou primeiro o emoji do coração. Ah, mas foi ela primeiro que me chamou de meu lindo. Ah, mas foi ela primeiro que me chamou para dar uma voltinha. Não culpe os outros pelo seu pecado. Se arrependa para que haja restauração. Meus irmãos, o arrependimento é o reconhecimento de que você não merece nada senão o juízo. É isso, o arrependimento é isso. É você reconhecer que você não é nada diante de Deus, que você merece o juízo. E a única coisa que nós podemos fazer, meus irmãos, é clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus. Se arrepender é de fato ter uma nova postura diante do pecado. Não é você se arrepender e ainda ficar olhando de longe para o pecado, não. É você tomar uma nova postura diante dele. Ter um novo coração, meus irmãos. Nós necessitamos de um novo coração voltado para Deus, que queira viver o máximo de acordo com a sua palavra. O pecado, ele rouba a alegria, ele rouba a nossa alegria. Por isso, irmãos, que quando nós falhamos, erramos, nós se entristecemos. Porque essa é a função do pecado, roubar a alegria. Por isso que quando nós falhamos, se entristecemos, mas depois nós pedimos perdão a Deus e se alegramos novamente. Ou seja, o pecado, ele tira a nossa paz e nos esconde dentro de nós mesmos. Quando há, meus irmãos, um arrependimento, não queremos mais viver na escuridão do pecado. Nós queremos agora mostrar a luz
e a todos e a pregar o verdadeiro evangelho da salvação. E para que tudo isso aconteça, nós precisamos ter consciência de nossa total impotência, que não temos poder nenhum, merecíamos o juízo de Deus, reconhecemos isso diante do Senhor. É preciso ter uma nova atitude para com Deus. Veja, irmãos, que Sansão ele ora: Senhor, lembra-te de mim. Sansão ele orou: Senhor, lembra-te de mim, quando estava ainda acorrentado. E o foi que aconteceu, meus irmãos? Sansão, mesmo falho, mesmo marcado, mesmo caído, Deus ouviu. As consequências do pecado ficaram nele, mas ele se arrependeu e teve misericórdia dele. Quando há, meus irmãos, arrependimento verdadeiro, há restauração. Davi, ele pecou, tramando a morte de Urias para ficar com a sua mulher. Ele chorou depois, mas foi restaurado. As consequências do pecado dele ficaram, mas ele foi restaurado. Pedro, meus irmãos, negou Jesus, pecou quando negou Jesus, mas ele se arrependeu e foi levantado. Veja, irmãos, que o filho pródigo também caiu, deixando a casa de seu pai e cometendo todo tipo de pecado. Mas ele voltou para os braços do seu pai e foi recebido por ele. Ou seja, meus irmãos, onde há arrependimento, há a graça de Deus. Então, meus irmãos, você que está entregue ao pecado, volte antes de ficar cego. Arrependa-se antes de perder mais. Não espere, meus irmãos, bater no fundo do poço. Se arrependa enquanto há tempo, antes que o pecado tire a sua vida. E João, ele deixou uma palavra de conforto para nós, em 1 João capítulo 1, versículo 9, ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus, Ele quer restauração. Deus, Ele quer a sua restauração e não a sua queda. E para concluir, irmãos, entenda que o pecado, ele quer cegar você. O pecado, ele quer prender você e matar você. Mas assim como Sansão no moedor, você pode clamar hoje. Não espere, meus irmãos, perder a visão para valorizar a luz de Deus. Sansão, ele tinha tudo, mas perdeu porque brincou com o pecado. O pecado, ele cega, ele prende, amarra e humilha a pessoa. Mas Deus ainda restaura quem se arrepende. O pecado, ele cega para tirar a sua visão, ele prende para tirar a sua liberdade, ele humilha para tirar a sua dignidade. Mas Jesus, Ele liberta, cura e restaura. Amém? Que essa palavra tenha ficado a teu coração. E vamos louvar mais uma vez ao Senhor.